o Aju 360 já adiantou a temporada junina e a gente já falou sobre a movimentação do comércio nessa época, falou também sobre o cuscuz e hoje a gente vai falar sobre cordel com a referência em Sergipe, Chiquinho do Alemar. Não é mesmo, Chiquinho? Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com você. Vai ser uma honra muito grande poder debater sobre esse gênero literário tão importante na formação cultural do povo de Sergipe, dos alunos e do povo brasileiro como um todo. Lembrando que o cordel chegou no Brasil no século XVI, né? E se popularizou aí pelo Nordeste. E para falar, né, sobre em Sergipe, Chiquinho. Chiquinho, me conte aí, por que o seu nome Chiquinho do Alemar? Chiquinho do Alemar porque eu sou professor de inglês de formação e tenho vários amigos, né, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. E eu mando o meu material e estava gravando um jingle uma vez, que eu também tenho um trabalho com música, né? Eu tenho forró de malicuia, sou também compositor. E o Dr. Gildo Simões, que era o dono do estúdio na época, disse: Chiquinho, você então é Chiquinho do Alemar, que atravessou o Oceano Atlântico, chegou no leste europeu, na Escandinávia. E eu achei muito legal, muito sonoro esse nome, esse pseudônimo, e eu uso desde então. E até quando eu estava na sala de aula regular, dando aula como professor de inglês, a gente fazia as apostilhas e colocava lá, Chiquinho do Alemar, professor de inglês, Chiquinho do Alemar. É muito legal e hoje eu me acostumei com esse personagem, com esse pseudônimo, o personagem do Chapéu de Couro, e o pseudônimo, quando alguém me chama de Francisco, para mim tá falando com outra pessoa. Agora me diga uma coisa, Chiquinho, o que é o cordel? Cordel é tema cantado, é forma de expressar o sofrimento do povo de qualquer canto ou lugar. É rima, é quadra, é martelo, é cultura popular. Cordel chegou no Brasil no século XVI, na caravana de Cabral, junto com o português. No Nordeste brasileiro, aos poucos grande se fez. Leandro Gomes de Barros foi um grande pioneiro. Foi quem primeiro imprimiu o cordel para o brasileiro. E hoje em dia é lembrado em nosso país inteiro. O cordel naquela época tinha uma nobre missão. Ele quem narrava os fatos, com perícia e precisão. Muito bem antes do rádio, também da televisão. Com a chegada do rádio, disseram que acabaria, com TV e internet, que não sobreviveria. Mas o cordel se mantém firme e cresce a cada dia. Cordel, patrimônio cultural e material do povo brasileiro. Muito bem. Rapaz, chega deu agora vontade de escrever também, né, sobre essa literatura rimada aí. Agora eu queria saber como é que faz, tipo, como é que você pode me explicar essas estrofes, né, que tem o finalzinho que tem que rimar com o outro, né? Então, o cordel chegou no Brasil no século XVI, como eu falei no poema, junto na caravana de Cabral, né, e chegou enquanto expressão oral. Só no século XIX, né, com a chegada da família real ao Brasil, que eles trouxeram a tipografia e começou a imprimir. E no meados de 1920, meados de 1915, Leandro Gomes de Barros, ele começou a imprimir o cordel nesse formato de folhetinho de 10 por 15, né? E aí Cível Paroá e outros grandes poetas começaram a desenvolver essa prática, né, de imprimir no cordel com o traço de estilogravura talhado na madeira. Isso aqui é um traço de estilogravura original. E criou esse mito de que o cordel, ele é considerado cordel por conta dessa impressão, né, de 10 por 15, desse tamanho. Quando se fala em cordel, remete à lembrança desse material que fica pendurado, né? E só que a gente vem trabalhando pelo Brasil todo e justamente quebrando esse paradigma de que não é essa relação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cordel, ele é considerado cordel, como você falou, através da estrutura. O texto é que vai dizer se ele é cordel ou não, porque você pode ter um material impresso nesse formato, se não tiver dentro das regras do cordel, ele não vai ser considerado cordel. Então, a gente tem esse folheto de cordel, porque é um cordel. Tá vendo? Olha a estrutura. Isso aqui ele está escrito em cestilha. Aqui também é um livro que está escrito na estrutura do cordel, então ele é um cordel. Inclusive eu ia perguntar isso, porque nas minhas pesquisas vem dizendo que o cordel é esse daqui, que é em formato de 10 por 15 e que ele fica pendurado com varal, né, nas feiras e que se popularizou desse jeito, né? Certo. Aí o que acontece? Nas pesquisas dizem que o livro ele já passa a não ser mais o cordel, mas você está dizendo o contrário, né? Que ele depende, não é da estrutura do formato de impresso, e sim a forma estrutura textual, né? Então, você veja, se o cordel chegou no Brasil no século XVI e a gráfica só chegou no Brasil no século XIX, a tipografia, ele ficou aí três séculos enquanto expressão oral. Então não tem nem lógica isso aí. Então a gente considera
o cordel no ponto de vista da estrutura e não da impressão. Então, ambos são cordéis. Esse é um livro de cordel, esse é um folheto de cordel e o gênero é cordel. Então, muita gente acha, Lucas, porque na época que o Leandro Gomes de Barros imprimiu, né, desse formato, era a tecnologia que ele tinha no momento. Eu tenho certeza, se Leandro Gomes de Barros estivesse nos tempos atuais, que ele pudesse usar um papel especial, um material que ele pudesse dialogar com fotografia, para explicar melhor o trabalho, logicamente que ele ia usar o maior recurso para ter uma visibilidade melhor com o seu trabalho. Eu, particularmente, fui um dos primeiros a inovar com relação a essa coisa da impressão. Você vê que meus livros, ó, ele tem papel especial, ele dialoga muito com outros artistas da arte que são ilustradores, a própria Cláudia Nem, o Fábio Sampaio, o André Gustavo, que são parceiros de décadas. Desde quando eu comecei, para você ter uma ideia, eu mostrei aqui, um dos primeiros trabalhos meus é André Gustavo. Né? Falando dos seus primeiros trabalhos, eu queria que falasse sobre a xilogravura, né? Então, a xilogravura é uma irmã do cordel, né? Que nasceram juntos, né? E é uma peculiaridade também do cordel. Antigamente a gente usava o traço de xilogravura, que é isso aqui, isso é original, né? E esse aqui também é um traço de xilogravura, mas a técnica é diferente. Esse é da Cláudia, esse é do André. Esse foi talhado na madeira e esse é uma técnica de guache com papel. Por quê? A Cláudia, ela demora hoje em torno de uma semana para talhar uma gravura na xilogravura na madeira. E quando ela troca a técnica e coloca no guache por papel, ela faz uma impressão dessa com 2 horas. Verdade. Entendeu? Então, assim, a tecnologia está indo também para ajudar, o traço é o mesmo, mas a técnica é diferente. Entendi. E a xilogravura, ela foi o primeiro que foi usado, porque era justamente essa praticidade, porque ela é como se fosse um carimbo, ele é talhado na madeira, ele recebia uma tinta e ia carimbando desse mesmo formato. Isso aqui é o formato original de quando o Leandro Gomes de Barros começou a imprimir. A capa, que era como se fosse um carimbo. Carimbo mesmo. Só que as coisas vão mudando, né? A tecnologia vai chegando, coisas novas vão aparecendo, e a gente, ao longo das nossas pesquisas, ao longo das nossas vivências, as nossas viagens, a gente vai descobrindo que o cordel, ele é uma expressão ambígua. Ele trabalha tanto enquanto expressão oral, e quanto também literatura de bancada, que ela é uma literatura impressa. Inclusive, eu ia perguntar isso sobre educação. Você é professor de inglês, né? Eu sou formado em letras, português e inglês, e tenho pós-graduação em metodologia do ensino de língua inglesa. Pronto, aí eu queria saber se você já inseriu o cordel dentro da sala de aula. Com certeza. Isso é o que paga minhas contas hoje, né, Lucas? Eu venho há 20 anos com um projeto chamado de Cordel na Sala de Aula, onde eu visito as escolas e apresento esse material como sugestão para ser trabalhado como paradidático. E hoje, para minha felicidade, Aracaju tem 23 escolas que trabalham esse material, como paradidático, um material paradidático, que ele é todo, né, fundamentado em pesquisa, e a gente tem um cuidado especial, que é um material voltado para a sala de aula. A gente costuma dizer que é um cordel diferente, que ele é feito com um apuro gramatical perfeito, com um auxílio de especialistas da temática, para a gente atender essas escolas, e eu estou tendo um resultado muito interessante. E como é o retorno, tanto da parte pedagógica e como dos alunos, quando você adotou e levou esse projeto? Lucas, você não tem noção da satisfação que me dá a gente chegar na escola e os professores dizerem: olha, vamos fazer fila para receber o autor do livro de vocês, porque é diferente. Porque a escola regular está acostumada a adotar os livros das grandes editoras, né? E o autor não vem nem aqui. E quando eles fazem trabalho comigo, eu dou atenção, eu vou na escola, eu ajudo a professor a preparar a aula. Aí eu também é uma forma também de deixar viva a cultura, né? Uma forma de deixar viva antigamente, porque quem gostava de cordel, os professores, os amantes, era quem ligava para o cordel. Agora é obrigação, o cordel é patrimônio cultural e material do povo brasileiro. Existem leis que você acha que esse é um marco na cultura sergipana para ele virar patrimônio? É um marco no ponto de vista de você cobrar o que é seu.
e não naquela coisa de você estar ali como patinho feio e as pessoas estão lhe inserindo por pena de você. As pessoas têm a obrigação de inserir. E outra coisa, viu? As pessoas que trabalham com literatura de cordel, os professores, os coordenadores, elas sabem a eficácia do cordel como ferramenta pedagógica que auxilia no ensino e na aprendizagem. E essas próprias pessoas também sabem o quanto o cordel fez pela educação. O cordel não deve nada para a educação, mas a educação deve muito para o cordel. Vou parafrasear aqui uma fala do meu amigo cordelista lá de Fortaleza, o Clebson Viana, que ele dizia justamente isso. O cordel teve um papel gigantesco na alfabetização das pessoas do interior, principalmente das pessoas do campo, que têm menos acesso. E quantas pessoas do interior, as mais velhas que você conhece, que se alfabetizaram através da leitura da literatura de cordel. É uma literatura fácil, acessível, e a questão da cantiga, da semântica, ela deixa você mais interessado. Por isso que os cordéis que são adotados com aquela temática específica, eles são inseridos e são consumidos com tanta facilidade pelos alunos. Porque uma vez eu estava em uma escola e o aluno leu esse livro meu aqui. É uma forma de introduzir a leitura, né, para o aluno que está tão acostumado com a tecnologia, de coisa muito rápida, né, e de forma lúdica, porque eu fico imaginando o aluno que recebe isso aqui pela primeira vez na primeira infância, né, nos primeiros ensino, né, da primeira aprendizagem, que ele começa a olhar aqui, folhear, e deve se encantar, né, tanto com essas figuras, como a rima, tudo isso, e ele poder fazer isso também na sala de aula, né, como professor, né? Exatamente. A questão da semântica, como eu falei, na rima, métrica, e ele fica mais preso, né? Ele lê uma estrofe e quer continuar lendo, por conta da própria cantiga, faz o leitor se interessar em saber o final. Ao contrário desses livros tradicionais, que são mais enfadões, que a pessoa pega naquele livro grosso e diz, vou ter que ler. Uma vez chegou na escola e disse, Chiquinho, esse seu livro é um convite para quem não gosta de ler. Porque você fala da história de Aracaju em 20 e poucas páginas, tá ali todo Hoje, sucinto. Chiquinho tem publicado quantos livretos ou quantos cordéis? Olha, Lucas, você sabe que eu não trabalho só com impressão. Hoje, graças a Deus, meu trabalho está no cinema, está no teatro, está nas campanhas publicitárias também. Eu tenho participado de muitas campanhas publicitárias e eu tenho aproximadamente em torno de 100 e poucos textos publicados. E aí, quando a gente fala texto, um livro é um texto que você então escreve... é por obra, né? Por obra. Certo. E você tem quantos anos de carreira já? Então, eu comecei no início dos anos 2000, a gente fez agora 22 anos de carreira como cordel, como cordelista, com esse projeto do cordel na sala de aula, né? E a gente vem atendendo escolas do Brasil todo, não é só em Sergipe que eu trabalho. Então, a Ágil 360 é privilegiado por estar com a lenda aqui, né? Com certeza, não seria uma lenda, né? Mas, assim, uma pessoa, um abnegado que trabalha, que luta pela valorização e pela divulgação da minha cultura. Eu canto Sergipe. Eu talvez seja o sergipano que mais canta Sergipe em minhas canções, em minhas obras. Eu me dediquei à história de Sergipe desde o início de minha carreira e eu tenho feito isso até agora. E eu estou colocando a história de Sergipe, de Aracaju, na mesa de outras escolas do Brasil. Tem professores em Santos trabalhando isso que eu ia nesse perguntar a você. Você também estava me contando por conta desse nome, né, do Além Mar, né? De ultrapassar fronteiras também, né? Você estava dizendo que dá palestras fora de Sergipe, né? E fora do Brasil, né? Exatamente. Me conte aí como foi esses convites, como é que você chega para essa cultura. Inclusive, você estava falando sobre alguns países que falam português, porém não tem a nossa cultura, né? Aí quando você chega com o cordel, eles pensam o quê? Eles imaginam o quê? O que eles falam? Qual é o retorno? Então, eu estive em Viena, na Áustria, e ministrei uma oficina lá para austríacos falantes da língua portuguesa, filhos de brasileiro. Eles falam a língua, mas eles não aprenderam a cultura porque eles não vivenciaram. E aí eu cheguei com um chapéu de couro, eles queriam saber o porquê de eu estar usando esse chapéu de couro, desse formato. E eu ia dizer, esse chapéu de couro representa o homem do campo, o sertanejo, que tanto sofre com a seca. E é uma experiência muito boa. E em 2019 eu apresentei esse projeto para 13 escolas do Brasil todo. E aí eu falo do Brasil, eu visitei a Baixada Fluminense, o Sertão de Pernambuco, eu estive no sul do país, eu estive em Salvador com esse projeto do Cordel na Sala de Aula. Ou seja, você saiu do Nordeste também, né? Você foi para outras regiões do Brasil, né? Exato, apresentando o cordel, que é brasileiro, mas se ramificou mais no Nordeste por conta que a Bahia foi a primeira capital do Brasil, né, nos primórdios, e levando a temática de Sergipe, né? Eu apresentava esse livro que eu chegava,
que é esse livro ele fala de 4 acontecimentos históricos em Sergipe, né? A chegada dos portugueses, as passagens dos holandeses, a mudança da capital e os torpedeamentos de 1942. E me diga uma coisa, qual a influência que você teve para poder escrever o cordel? Não tive nenhuma influência, não tenho nenhum parente artista, né, no cordel. Mas como é que você descobriu? Como é que você teve o contato pela primeira vez com o cordel? Eu descobri que escrevia cordel escrevendo cordel, sem saber que era cordel. Sem saber. Né? Então, com 14 anos eu já escrevia coisas de amor. E mostrei uma vez para Gilmar Santana, que é um cordelista também, e ele falou: Chiquinho, isso é cordel. E a partir dali eu fui me inteirar com relação às regras do cordel. Hoje eu sou um estudioso da literatura de cordel. Sou um dos que mais publicam no estado, né? Sou um dos que mais envia material para fora do estado. E sou um dos que atravessei barreiras, porque eu cheguei na academia com o cordel, eu ministro oficinas para o Instituto Federal de Sergipe, para todos os níveis, né? Do médio, no médio, no superior, no mestrado. Né? Eu tenho ministrado oficinas para várias instituições de ensino do Brasil todo, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? UNIT, já ministrei também. Chiquinho, me diga uma coisa, além de você ser uma referência em Sergipe, né, no cordel, a gente também não pode citar, na verdade a gente tem que citar João Firmino, né, o itabaianense, né, que assim, eu acho que deu um pontapé nessa área da literatura cantada aqui em Sergipe, né? Você chegou a conhecê-lo? Tem no Mercado das Flores um espaço cultural, repentistas cantadores levantarão seu astral. Depois conheço o cordel de João Firmino Cabral, me arrepio todo. Aí. Ali foi o grande mestre de todo mundo, né? Infelizmente ele nos deixou em 2017 e ele, né, no início de minha carreira, ele me aconselhava, me dava muito conselho, ele burilava meu texto, dizia assim: Chiquinho, inclusive é um autodidata que dava aula de ortografia pra gente, então era um gênio assim, realmente, que a gente tem que tirar o chapéu. E ele disse: meu filho, você tem que parar de escrever história de Sergipe, você tem que escrever histórias de sua imaginação. E hoje essa temática de história de Sergipe é o que abre portas para mim, porque é um cordel contextualizado, é um cordel que é pautado na pesquisa, e um cordel artístico-científico, e é onde a gente consegue adotar nas escolas, porque a gente faz um formato todo voltado para esse público, sem, logicamente, sair das regras da rima e, né, de toda essa coisa da semântica que o cordel pede. Então, é mais uma prova de que o cordel ele não é considerado pela forma que ele é impresso, e sim pela forma que ele é cantado. O que caracteriza cordel, galera, é o texto e não a impressão. Agora me diga uma coisa, eu vi que você ficou todo emocionado quando a gente fala de João Firmino, né? Mas eu quero saber da emoção que você tem quando um aluno seu, que passa por uma oficina sua, entrega um cordel e diz: ó, foi por conta do seu ensinamento que eu aprendi e estou fazendo aqui. Não fale não, porque a gente teve um projeto grande lá no Instituto Federal de Sergipe, com a professora Ruth e a diretora da biblioteca Kelly Cristina. E a gente vai lançar agora, a gente está com 2 livros para lançar pela editora do IFES, com trabalhos que foram produzidos pelos alunos do IFES a partir das minhas oficinas. Tem outro livro de um projeto, de uma oficina que eu ministrei, dessa vez online por conta da pandemia, onde professores do Brasil todo, fizeram um trabalho sobre o Nordeste, com a minha orientação, com a minha explicação, sabe, o livro está tão lindo e todo mundo contribuiu, vai sair agora, então vão sair essas 2 obras que foram escritas por alunos que participaram dessas oficinas que eu ministrei. Então é motivo de muita satisfação, é muito emocionante, como você falou, e é a sensação de dever cumprido, porque o artista ele precisa comer, ele precisa do cachê, mas o artista também, pegando uma parte do Titãs, a gente não quer só dinheiro, sabe? A gente quer dinheiro e a gente quer amor também, e a gente quer essa dedicação. E o sentimento de dever cumprido, de que você também fez algo em prol do fortalecimento e do crescimento dessa modalidade, porque agora é patrimônio cultural, então ele não vai morrer. Então a gente
tem contribuído para a questão da salvaguarda. Como é que você faz a salvaguarda? Você publica, você forma outros cordelistas e aí um vai passando para o outro, é de geração para geração. E eu tenho certeza que meu nome vai ficar aí, gravado por esse desbravador. Por que eu me chamo de desbravador, modéstia à parte falando? Porque todo mundo sabe da minha história, todo mundo sabe que eu fui o primeiro que coloquei um livro adotado numa sala de aula, numa escola particular, que era o grande desafio, porque o cordel era tido como subliteratura, que o cordel era um convite a aprender português errado, porque o cordel era coisinha bonitinha que só estava nas feiras. Existia um preconceito, né? Muito preconceito. Então eu consegui quebrar todos esses preconceitos. Eu fui o primeiro a colocar um livro a ser vendido nas Caris. Então, Lucas, eu acho que assim, o meu papel dentro do cordel, como você fala assim, Chiquinho é uma grande referência, então eu aceito com todo carinho, porque com todo respeito aos colegas, eles não se interessaram em tornar o cordel maior, né? Por mais que o cordel tenha crescido. Vem aquilo que você já veio batendo na tecla já desde o início, dizer o que faz por amor, né? Exatamente, a questão do pertencimento também é muito interessante. Quando você pega um texto e você vai ler e pesquisa, você vai pesquisar sobre a história de Sergipe, para você... Eu escrevi sobre João Bebe Água, eu escrevi sobre Arthur Bispo do Rosário, eu agora estou terminando um livro sobre Graciliano Ramos, que é outro nordestino. Então, assim, eu estudo a biografia das pessoas. Quando eu lancei esse livro, eu lancei o primeiro guia turístico em cordel do Brasil. Então, eu não dormi sem saber, acordei sabendo. Eu vou atrás, eu fui falar com o professor Dênio, eu fui falar com o Cleomar Macedo, com o Silvio, pedi as fotos para lançar com os turismólogos, para colocar um material interessante na mesa do sergipano, entendeu? É um trabalho muito grande. As pessoas acham, não, que nada, falei com o Chiquinho, que é besteira, é fácil. Aí você, fazendo aquele trabalho aqui agora, a gente ensaiando, você diz, pô, Chiquinho, é difícil. Mas as pessoas acham que é fácil. Porque já é um processo dessa formação de achar que o artista ele é coisa chula, que o artista ele não precisa de valorização. A gente precisa de valorização, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho sério e é de fundamental importância. Agora, puxando o gancho para mim, né? Por isso que a Câmara de Aracaju, a Câmara Digital de Aracaju, criou esse projeto, né, do Aju 360 para trazer turismo, para trazer cultura e evidenciar pessoas como você, viu? Quero lhe agradecer pela participação aqui e a gente evidenciar, né, o cordel e deixar assim, nesse espaço, e agradecer também aqui a biblioteca, né, que cedeu espaço de cultura popular, né, para a gente poder falar sobre a literatura de cordel, que não é brasileira, né, que mais tem o nossa impressão aí, né, tem nossa identidade, né? Ela é portuguesa, mas foi abrasileirada. Né? Eu que fico feliz e agradecido, pode contar comigo sempre, vou estar sempre à disposição, vou dar sempre um jeito de atender vocês, né? Eu costumo dizer que eu sou muito bem relacionado com a imprensa de Aracaju. Esse homem é difícil, minha gente, e muito difícil. A gente precisa desse apoio de vocês, dessa divulgação, porque quem não é visto não é lembrado, né? E falar em cordel, a gente não pode deixar de falar sobre estilogravura. E para bater esse papo, eu estou aqui com a artista plástica Claudinha. Claudinha, me conte aí qual a importância, né, da estilogravura para o cordel. A estilogravura ela tem um papel importantíssimo assim, né, na literatura de cordel, a partir do momento que ela sintetiza toda uma história contada através da literatura, né? Então ela pega a ideia principal e sintetiza através de uma capa que vai atrair o público para a sua leitura. E me diga uma coisa, como é a inspiração? O que você se inspira? Como é essa questão dos desenhos, né? Uhum. Quando o poeta solicita para a gente uma ilustração de um livro, né, uma poesia, a inspiração vem dessas próprias, dos próprios textos, né? Então, quando não vem do texto, nós, como artista plástico, a gente tem que usar mais a imaginação, né, para tentar criar toda a simbologia da ideia principal, né, esse imaginário. Agora me diga uma coisa, para montar aqui, para fazer esse desenho, você começa como, né? Me diga aí o passo a passo de como a gente finaliza, né? Porque a gente encontra aqui, né, bonitinho, e a gente não sabe como é que começou, né? Uhum. Conte aí pra gente todo esse processo. Sim. A estilogravura, né, muitas vezes ela começa no lápis mesmo, né? Fazer muito manual, né? A partir do desenho direto na madeira, a gente começa a talhar, né? Retirar pedaços da madeira, onde que o desenho vai começar a surgir. Então, o que ficar positivo é o que fica da madeira em negro, que é o desenho, e o negativo é o retirado. Né? A partir daqui é impresso no papel, né, com a tinta, né, e aí surge sim uma ilustração que pode variar
em números, né, infinitos, muitas vezes. Então é como se fosse um carimbo, né? Isso. Primeiro você talha na madeira, bota lá tudo certinho, pinta, né? E coloca no papel, né? Exato. Caramba, que massa, que bacana, viu? Que massa. Agora me conte uma coisa, a gente só pode colocar a xilogravura nesses folhetos ou tem outras opções também? Sim. Então, a xilogravura surgiu, né, como necessidade do folheto para conquistar compradores, né? Mas com a universidade e alguns intelectuais, surgiu uma demanda por produzir folhetos maiores. Folhetos não, é como folhas avulsas, né, folhas soltas. E a partir daí, né, muitos poetas, que eram ilustradores, passou a ser artista plástico também. Além de fazer poesia, eles ilustravam toda uma poética no entorno da cultura nordestina, né? Isso fez com que eles tivessem sucesso em São Paulo, Rio, exterior, né? E por aí vai. Caramba, então quer dizer o quê? Que essa profissão realmente pôde ir além fronteiras, né? Que a pessoa vai e faz, não só aqui no Nordeste, mas pode ir para qualquer lugar, né? Mas me conte uma coisa, será que eu posso fazer isso em quadro para deixar decorado na minha casa? Pode, né? Hoje, né, a partir do momento que a madeira ficou um material difícil de encontrar, muitos artistas estão usando outros materiais para fazer xilogravura, como grafite. É a partir do momento que a gravura ela toma uma outra dimensão, né? Até de mural, podemos dizer. Né? Pintura, né? Usando a mesma poética da xilogravura, claro, sem a madeira, né? A ausência da madeira, mas a estética todinha ela é ainda lá voltada para o passado, né? Das ilustrações iniciais. Falando em passado, aí você vê que é toda uma técnica rústica, né? E hoje, com a tecnologia, com o computador, com a profissão de design gráfico, será que isso ia acabar? Será que houve essa, vamos dizer assim, uma ruptura, né? Tipo, esse medo de acabar realmente a sua profissão? Muitos ilustradores, né, inicialmente pensavam que com o computador e a tecnologia o cordel fosse acabar. Mas não, ela serviu como outra ferramenta que possibilitava brincar com essas imagens, criando muitas vezes animações, ilustrações em outras cores diversas, né, com fundo muitas vezes rosado, a gravura vermelha criando contraste. Então eu acredito que ela auxilia. Eu particularmente uso bastante a ferramenta do computador nas minhas gravuras. Agora me conte uma coisa, quando você ministra suas oficinas, o que as crianças falam quando percebem, né, quando tem um contato manual com a xilogravura? Então, quando a gente trabalha com crianças, né, a gente não pode usar a xilo de verdade porque é uma madeira e objetos cortantes. A gente usa uma outra variedade, que é a isopogravura. É muito mais macio, maleável, mas as crianças, quando vê aquele isopor saindo no papel, eles acham aquilo muito mágico, né? Eles ficam impressionados com a possibilidade de reproduzir essa imagem de um isopor para um papel. Um momento lúdico, né, de brincadeira, Exato. Mas que continua essa cultura, né? Essa tradição, e né? os adultos também ficam encantados. É incrível, isso não se perde de criança a adulto, sabe? É um encanto quando você consegue tirar o papel da impressão. Claudinha, aqui atrás a gente tem esses quadros, né? Que você estava dizendo que são xilogravura e que a gente pode fazer de decoração, né? Me conte um pouquinho deles. Essas xilogravuras aqui que vocês podem observar, elas foram feitas em oficinas aqui na Biblioteca Epifânio Doria, né? E muitos aqui são alunos. Essa aqui, do cantinho à direita, é uma gravura que eu fiz, uma xilogravura, né? Que foi para ilustrar o livro de Maria Bonita Lampião. Né? Foi uma encomenda, né? E é tudo xilogravura. Uns em MDF, outros em compensado e madeira mesmo. Agora me diga uma coisa, para manter viva essa tradição, o que é necessário? Olha, para manter viva a tradição, assim, eu acredito que é necessário não abandonar as técnicas originárias. Né? Tudo isso envolve um fazer lento, demorado, mas que é muito gratificante quando você chega na realização final. Né? Então, o artista hoje mais famoso no Nordeste, ele tem mais de 200 matrizes de madeira como essa aqui, com xilogravuras guardadas e ele tem um enorme acervo. Né? Então, por quê? Porque ele passou por todo esse processo inicial e nunca deixou. Bacana. Gente, eu vou encerrando por aqui, quero lhe agradecer pela participação e dizer parabéns pelo seu trabalho. E dizer, e aí, você de casa, já sabia, já conhecia essa técnica? Eu te espero semana que vem, à 13h, na quinta-feira, aqui na tela da TV Câmara.